Mais um elemento que eu quero trazer aqui para vocês é o foreshadowing, né? Lembra que eu falei lá no plot twist sobre você deixar pistas? Que a primeiro olho nu ali que você olha, você às vezes olha assim e não presta atenção, mas depois que você revê, você nota. Isso é o foreshadowing, né? Nas sombras. São pequenos elementos do roteiro que você vai colocar na sua cena, na sua narrativa, que dão pistas para quem está mais atento ao que vai vir pela frente. É muito comum o pessoal citar nesse exemplo o foreshadowing também em De Volta para o Futuro, que logo no começo, nos créditos iniciais, a gente vê um desenho de um cientista pendurado num relógio, algo que acontece no final do filme. O mesmo podemos falar, mais uma vez voltando ao Clube da Luta, quando nós vemos pequenos frames do Tyler, ou então pequenas cenas de discussão entre ele e a personagem da Helena Bonham Carter. A gente tem foreshadowings do que pode vir a acontecer ali no futuro. Outro elemento que eu gostaria de comentar com vocês, que lembra um pouco o lance das pistas, só que ele é um pouco mais escancarado e ele é uma pista falsa. É o Red Herring. Sim, se você está lembrando do Red Herring, né, o Ruivo Eric, lá dos desenhos do Scooby-Doo, você não está enganado, tem um porquê disso. Mas vamos falar já o porquê. O Arenque Vermelho, né, o Red Herring, ele é uma pista falsa. Isso é muito comum em filmes de terror, por exemplo, de suspense, né, quando você quer fazer todo mundo suspeitar de uma pessoa e no final ela não é o assassino, né? Então isso é um Red Herring, né? Isso é uma pista falsa, são elementos de roteiro que vão trazer isso, né? Um exemplo que a gente pode ver dentro de uma literatura mais popular, né? Cinema popular também, é no Harry Potter, né? A gente tem o Severo Snape. Durante quase 5 filmes da saga, 6 filmes da saga, você tem vários Red Herrings espalhados no roteiro, para parecer que o Snape ele é um vilão, e que ele é contra, que ele é do mal e tudo mais. E no final, você descobre que ele é do bem. Olha que legal. Na trama do Snape, a gente tem 3 elementos de roteiro que eu já citei aqui. A gente tem o plot twist, quando a gente descobre que na verdade ele ajudava o Harry. A gente tem o Red Herring, que sempre apontava ele como uma pista falsa, como se ele fosse um vilão. E a gente tem vários foreshadowings que a gente pode analisar ao longo da trama e ver que na verdade ele não era um vilão. Então o Red Herring nada é uma pista falsa. E por que no Scooby-Doo o nome daquele personagem é Red Herring, né? Ruivo Eric? Justamente por isso. Né? Lembra que o Fred sempre falava, a culpa é do Ruivo Eric. Ele sempre dava como uma pista falsa. Né? Ele sempre apontava alguém e na verdade não era. Bully and thief, Red Herring! Outro elemento que eu quero comentar aqui com vocês é um elemento também muito recorrente nas tramas e que geralmente ele traz mais problema do que solução. É o Deus Ex Machina. O Deus Ex Machina nada mais é do que uma solução fácil protegida ali pelo roteiro que o roteirista quis. Né? Ele tem esse nome porque lá na Grécia Antiga, nos teatros, quando o protagonista estava numa situação que ele não tinha o que fazer, não tinha como recorrer, descia um deus grego, né, geralmente exilado por umas máquinas, e salvava a situação. Por isso, Deus Ex Machina, né, uma solução do nada. Mas o Deus Ex Machina ele pode sim ser utilizado de uma forma consciente e para dar alguns pontos. Por exemplo, durante o filme Jurassic Park, né, o pessoal está preso ali com os Raptors e o T-Rex aparece e salva todo mundo. Foi um Deus Ex Machina, cara, não tinha nada ali que podia salvar eles, os protagonistas não tinham o que fazer, não tinha indício nenhum de que o T-Rex podia estar lá, e ele simplesmente aparece e salva. Só que geralmente é aceitável, porque você está dentro do parque, né? Você está ali, todos os dinossauros estão à solta, é plausível que ele esteja lá. Né? Então ele é um Deus Ex Machina relativamente bem construído. Outro momento que o Deus Ex Machina pode ser até relativamente aceito, porém ele também acaba se tornando um problema em algumas tramas, é quando você tem um personagem muito poderoso. Por exemplo, o Superman ou a Capitã Marvel nos filmes da Marvel, né, o Thor. Por que eles acabam sendo Deus Ex Machina? Porque eles vão chegar lá e vão resolver a situação do roteiro, né? Tipo, pô, todo aquele problema ele vai chegar e sozinho resolve. Então, geralmente, você tem que ir guardando aquele Deus Ex Machina, empurrando vários problemas para que o personagem chega. E quando ele chega, geralmente você aceita a situação, porque ele é o personagem mais poderoso. Então ele chegou, opa, é a salvação. Né? Por mais que você fale, cara, ninguém ali tem o que possa resolver. Aquele personagem chegou, ele vai salvar o rolê inteiro ali. E, né, ele é um Deus Ex Machina personificado e vai resolver a situação. Mas geralmente a gente acaba aceitando porque ele faz parte ali, a gente tem consciência dele. E existem os Deus Ex Machinas
ruins que estão em muitas obras, onde simplesmente, sem indício algum, ou cara, você não sabe que aquele personagem tá vivo, morto, ou tá ali, ou que aquele efeito tá ali, às vezes não é plausível, não é possível aquilo tá ali, mas por uma bela conveniência de roteiro, isso acontece, né? Eu consigo sempre lembrar de uma cena bem específica na minha cabeça disso, que é em Game of Thrones, mais uma vez, na última temporada, em que o Jon Snow, ele fica pra trás contra os Undeads, né? Ele tá sozinho ali, e simplesmente o tio dele, né, os Mãos Frias, aparece, salva ele, põe num cavalo e manda ele embora. O tio dele apareceu na primeira temporada, sumiu, foi aparecer um pouco mais depois, sumiu, e simplesmente do nada, na hora H, no momento H, num lugar que não tem internet, não tem nada, ninguém mandou um corvo para ele, ele aparece e salva o sobrinho dele, simplesmente porque o roteiro quis. Então, assim, esses são elementos de Deus Ex Machina que não encaixam, quando geralmente não faz um sentido narrativo aquele Deus Ex Machina tá ali. Quando não tem um porquê daquela situação. Tipo, não tem como, mas o tio dele tava lá e tal. Não tinha como ele saber daquele momento, não tinha como ele estar. Seria muita coincidência ele estar naquele exato momento, naquela hora, e ele ainda conseguir tirar o Jon Snow vivo dali. Ele não é um personagem ultra mega blaster poderoso, certo? Então, são elementos que acabam atrapalhando, estragando e tirando boa parte do proveito da cena, né? Porque faz você sair da imersão da obra. Outro elemento de roteiro, né, que geralmente é atribuído às continuações, tá? Então eu vou deixar ele como um destaque extra aqui, é o retcon. O retcon é quando a gente retoma uma história e acrescenta algo para falar que aquilo fazia parte, né? O retcon ele pode ser algo plausível, tá? Que a gente possa aceitar, um retcon muito famoso que pouca gente sabe e que atualmente você não atribuiria como retcon, mas na época sim, é o Darth Vader ser pai do Luke Skywalker, né? Se você lembrar, o primeiro filme ele foi concebido fechado, né? O George Lucas não tinha uma história ali, nem o Luke e a Leia não eram irmãos no primeiro filme. No segundo filme a gente descobre que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker, né? A gente tem esse plot twist ali na trama. E isso foi inserido durante a escrita do segundo filme, né? Então, assim, foi um retcon. A gente já tinha um estabelecimento de quem era o Luke, a gente voltou no passado dele para atribuir isso. Então, é um retcon, né? Em Jogos Mortais, a gente tem muito retcon, até desnecessário, que acabam estragando a trama. Em que você já tem fechado a narrativa do John Kramer. Mas sempre que um filme novo sai, você volta lá para falar, não, mas ele teve um problema disso na saúde, por isso que ele é assim. Não, mas negaram o plano de saúde dele. Não, mas a mulher dele... Então, isso é um retcon, quando você pega uma história que já está fechada, você retorna para adicionar pontos e recontar ela, né? E poder justificar uma trama futura, né? Isso é muito comum em continuações, quando você já tem algo fechado, algo que nunca foi estabelecido, você volta naquela trama daquele personagem, daquela história, reconta algum fato, para então você dar uma nova possibilidade, né? Isso é muito comum também em franquias de terror e quando os caras querem falar, porque o cara tinha um irmão. E o último elemento que eu quero comentar, ele tem a ver com roteiro, mas ele também tem muito a ver com elenco, que é o lampshade handling, né? Lampshade handling, posqueado, não. O que seria isso? É quando você assume, o roteiro ele assume a consciência de algo da cena, né? Quando o roteiro ele assume, ele sabe que aquele filme às vezes é uma galhofa, ele sabe que aquele filme às vezes não se leva a sério, isso é um lampshade. Quando trocam um ator de um filme ou de uma série, alguma coisa, e o roteiro usa isso para fazer uma piada, né? Por exemplo, você pegar uma cena que eu me lembro bem, é de uma série que eu gosto muito, que é o Eu, Patroa e as Crianças, né? Você tinha uma atriz que fazia Claire, que depois troca. E quando troca, o Michael solta essa seguinte piada. Isso é ridículo. Claire, O que foi? o que está diferente em você? Do que você tá falando, pai? Eu só coloquei o meu cabelo pra trás. Seja lá o que for, parece uma nova pessoa. Vem pra cá, vem. O mesmo a gente pode ver, talvez não de uma forma tão cômica, mas de uma forma até um pouco mais séria, em Homem de Ferro 2, já que em Homem de Ferro 1 a gente tinha um ator que fazia o Rhodes, e no segundo filme, logo no começo, quando o Rhodes aparece, ele solta a seguinte frase. Hey, buddy. Didn't expect to see you here. Look, it's me. I'm here to deal with it. Let's move on. Então, isso é um lampshade, é quando o roteiro ele está consciente de algo ali que às vezes você fala, pô, mas não é o mesmo ator, ou mas
Cara, isso não devia ser levado muito a sério, às vezes esse filme ele é muito espalhafatoso, e o roteiro ele toma consciência disso para agregar na sua história, às vezes fazer uma piada ou um alívio cômico, certo? Bom, esses foram todos os elementos de roteiro que eu quis comentar aqui com vocês para agregar, né? Seja você fazendo um vídeo, fazendo um livro, fazendo qualquer narrativa que você contar, esses elementos eles podem entrar ali e agregar, enriquecer mais a sua obra, tá? Mas lembre-se de usar eles com consciência, porque como eu citei aqui, alguns deles, se você usa eles de forma demasiada ou sem planejar muito, você acaba estragando a sua obra, tá? Então, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações, compartilha isso com os seus amigos, com quem gosta de curiosidades sobre audiovisual, roteiro e tudo mais. Deixa seu comentário e curiosidades, ou até se você lembrar de alguma outra obra que tem algum desses elementos, comenta aí embaixo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.